Hoje nós vamos começar de uma maneira diferente. Quero dar um bom dia e ao mesmo tempo uma boa noite. Bom dia porque estou falando antes e boa noite porque vocês verão isto depois, já à noite ou na hora que quiserem. Mas de qualquer maneira, eu fiz questão de que esse nosso encontro desta semana fosse realizado aqui antes da grande festa que a igreja celebra amanhã, que é o Pentecostes. Ela é tão grande, ela é enorme, a ponto de merecer uma novena, como acontece no Natal, como acontece na Páscoa, e na Quaresma, e merecer também uma vigília. Na Páscoa nós temos uma vigília. Aqui também nós temos uma vigília que é realizada hoje, no sábado, a partir da noite. Então, a festa de Pentecostes, ela tem uma força extraordinária. Por quê? Porque ela corresponde exatamente àquilo que Jesus prometera aos seus discípulos. Ele prometeu que, ascendendo aos céus, onde está sentado à direita do Pai, ele de lá enviaria o seu Santo Espírito para animar os apóstolos, para iluminar os apóstolos, para ensinar os apóstolos segundo o texto bíblico, para recordar aos apóstolos, melhor dizendo, tudo aquilo que ele havia ensinado. O Espírito Santo ensina, sim, nos ensina a entender as palavras de Jesus. E nós vamos ver isso passo a passo ao longo desta nossa reflexão. Por isso, um bom dia e uma boa noite a todos. Na hora que virem isto, espero que estejam com o coração aberto, como nós aqui estamos, para receberem o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito do amor, que Deus, por intermédio de Jesus, envia a todos os seus filhos, irmãos de Jesus, que somos nós, envia à sua igreja, que somos nós também, para que possamos dar continuidade ao trabalho que Jesus iniciou. Ele nos deixou esta tarefa, e aqui me dá muita alegria saber que nós a estamos cumprindo, que nós estamos caminhando juntos na estrada de Jesus já há 27 anos. Portanto, com as bênçãos do Espírito Santo sobre nós, que ele venha a nós, aquela famosa canção, não é? Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e renovai nele e acendei neles o fogo do teu amor. É exatamente isso que nós queremos nesses nossos encontros, que hoje culminam a grande festa da Páscoa na ressurreição de Jesus. Encerrando o tempo pascal, vamos falar do dia de Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo, já nos preparando para a grande celebração deste domingo, que, ao verem isto, já a partir de segunda-feira já terá acontecido, mas que estamos falando um pouquinho antes, justamente para que nós possamos, após termos participado dela, descer, sem esquecer, a partir da segunda-feira de Pentecostes, descer, internalizar um pouco mais tudo aquilo que nós teremos ouvido neste final de semana. Portanto, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Jesus e os encheu do fogo do seu amor, como nós vamos ver. E com isto em mente, e pedindo a Deus as suas graças e as suas copiosas bênçãos, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
invocando o Pai com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com as bênçãos de Nossa Senhora das Dores e de São José, nossos queridos padroeiros, iniciemos a nossa jornada de hoje. A festa de Pentecostes não é uma criação da igreja católica. Não, a festa de Pentecostes já era celebrada pelo povo da antiga aliança, os judeus. Eles celebraram a Páscoa em primeiríssimo lugar. A Páscoa dos judeus correspondia à lembrança, à memória da sua libertação do Egito como povo, conduzidos por Moisés. Então, ao iniciarem a caminhada para a Terra Santa, eles viveram no deserto durante 40 anos. E tudo o que aconteceu no deserto foi o que acontece na vida comum de cada pessoa. Eles viveram a sua vida no deserto durante 40 anos, antes de atingirem a terra prometida, mas o caminho era sempre esse. A saída, a libertação da terra da opressão, ou portanto a libertação da opressão, da tirania do faraó, em busca da terra prometida. Deus lhes prometera uma terra, e Deus iria lhes entregar a terra, mas isto evidentemente através de um longo período de privações, de sofrimentos, de lutas, de angústias, de obstáculos a serem vencidos, porque a vida é assim. Então, durante essa caminhada, eles plantavam, e aquilo que colhiam no deserto, eles criaram uma festa que era chamada Festa das Primícias. Era uma festa essencialmente agrícola, em que os primeiros frutos da terra eram entregues, eram oferecidos a Deus. Isto passou a fazer parte da Torá, da lei. Isto se vê no Êxodo e isto se vê também no livro do Levítico, que estabelece as regras todas que tinham que ser cumpridas para que se comemorasse essa festa. Então, depois da festa da Páscoa, que era a memória da libertação, vinha a festa das primícias, que era uma festa, repito, agrícola. Começou no campo. Era a festa da entrega dos primeiros produtos da terra ao Deus Pai Criador. A festa das primícias, 50 dias depois, daí Pentecostes. Então havia essa outra festa. E uma terceira grande festa seria exatamente no final do outono, já no início do inverno, a chamada Festa das Tendas, ou Festa dos Tabernáculos, porque o povo, que eram grupamentos de tribos, moravam em tendas. Então eles celebravam isto também. As tendas celebram exatamente, a festa das tendas celebra esta caminhada no deserto. Muito bem, então eram as três grandes festas do povo da antiga aliança: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou das tendas. Muito bem. Ainda no período do Antigo Testamento, esta festa de Pentecostes, que era uma festa agrícola, tomou uma nova feição, passou a ter uma característica diferente. O povo passou a ser ensinado que depois de 50 dias da saída do Egito, eles tendo chegado ao Monte Horebe, ali
Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, a primeira coisa que aconteceu bastante tempo depois do início em que Pentecostes era celebrado como uma festa agrícola, passou a ser celebrada, quer dizer, foi ensinado que Pentecostes correspondia à festa da aliança, ou seja, a festa em que se comemorava a entrega das tábuas da lei por Deus a Moisés, os 10 mandamentos, as 2 tábuas. Então Pentecostes tinha esse sentido, quer dizer, ali naquele momento, Deus fez uma aliança com o povo. A partir desse momento, Israel passa a ser o povo escolhido, oficialmente. Então isso tinha que ser celebrado. E era celebrado 50 dias depois da saída do Egito. Portanto, Pentecostes. Então a origem de Pentecostes é essa. Lá atrás, uma festa agrícola. Bem depois, já na época do exílio, etc., passou a ser a lembrança da aliança que Deus fizera com aquele povo e que vinha mantendo a aliança. O povo se voltava contra a aliança, mas Deus, sempre fiel se mantinha. E a aliança, então, era celebrada na festa de Pentecostes. Muito bem. Com o tempo, quando chegou em Jesus, na época de Jesus, o que faz, então, na vida de Jesus? Você tem a Páscoa na ressurreição, logo depois você vai ter 40 dias depois, segundo São Lucas, a ascensão. E quando Jesus ascende aos céus, ele do céu manda o seu Espírito para animar os seus discípulos, que se tornam a partir daí apóstolos. O que faz São Lucas? Muito inteligentemente e com uma certa perspicácia, ele pega a ascensão de Jesus, ele coloca 40 dias depois da sua ressurreição. E passados mais alguns dias, já quando os judeus, o povo da antiga aliança, na época de Jesus, o povo celebrava a festa de Pentecostes, que era a festa da aliança de Deus com o povo. Lucas vai e coloca aí a vinda do Espírito Santo, ou seja, faz coincidir a vinda do Espírito Santo com a festa do Pentecostes judeu. E esta coincidência não é sem sentido. Se a festa de Pentecostes era a festa da aliança, era a festa da instituição da lei, a lei que governava o povo, São Lucas, ao colocar a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no cumprimento da promessa que Jesus havia feito, eu vou, porque preciso ir, eu vou, mas de lá enviarei, pedirei ao Pai que envie para vocês o Espírito Santo, a fim de que vocês, recordados de tudo aquilo que eu falei, levem a boa nova para todos os povos. Esta é a síntese da grande promessa de Jesus. Eu vou, mas fico. Vocês sairão por todas as terras, pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, isto é, a boa nova. Eu estarei com vocês sempre, todos os dias, a todo momento.
estarei com vocês, se não fisicamente, corporalmente e espírito. Então o Santo Espírito é que vem nesse momento. Ora, o que Lucas tinha em mente era exatamente isso. Nós vamos ver já o texto e vamos notar que no texto os discípulos estão reunidos juntamente com a mãe de Jesus, Nossa Senhora, numa sala como esta daqui, num grande salão. Eles estão reunidos porque Jesus, ao ascender aos céus, tinha dito para eles: vocês fiquem onde estão, reunidos, e portanto implicava dizer em oração, até que o Santo Espírito desça sobre vocês, porque eu o enviarei do céu. Para onde eu vou? Para junto do Pai, para que junto com Ele eu envie o Santo Espírito para vocês. Por isso eles estavam reunidos lá. Então, quando Lucas fala da descida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, colocando-a junto ou no dia da festa em que os judeus celebravam a aliança antiga, ou seja, a festa da entrega das tábuas, a festa da lei, com a qual se chancela a aliança de Deus com o povo. Lucas, colocando a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus nesse mesmo dia, quer significar o quê? Que na festa cristã, quer dizer, a festa a partir de Cristo, é também uma festa da aliança. Começa um novo povo, o novo povo de Deus, na aliança que Ele faz com Deus, em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é que une tudo isso. E Jesus veio não para revogar a lei, mas para dar a ela o seu verdadeiro sentido. Então, a aliança inicial se transforma em Jesus na nova e eterna aliança. Por isso, esta festa de Pentecostes que nós celebramos neste final de semana vem a ser exatamente a festa da instituição da nova lei. E qual é essa nova lei? É a lei do amor. A lei do amor de Deus, que Jesus não é mais uma lei de pedra, é uma lei humana, é uma lei que nasce do coração paterno de Deus e do coração amoroso, extremamente amoroso, eternamente amoroso de Cristo por cada um dos seus discípulos, por cada um dos seus irmãos, como Ele os chama, como Ele nos chama. Então o Pentecostes tem esta força espiritual muito grande. É a consumação da Páscoa, da ressurreição de Jesus. O Pentecostes como que chancela isso. Jesus passou, como Lucas conta, 40 dias no meio dos seus discípulos, se apresentando, se mostrando, se deixando ver, se deixando tocar, comendo, bebendo com eles, vivendo a vida deles, conversando com eles, para se mostrar como o crucificado, ressuscitado. Este é o grande ponto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso teria acontecido. Não haveria Pentecostes, porque não teria havido a ressurreição. Então, o que acontece é que a festa de Pentecostes, por isso ela culmina todo este período pascal, iniciado lá no domingo da Páscoa, e que termina agora, neste domingo, que nós chamamos de domingo de Pentecostes, é uma grande, uma extraordinária solenidade. Os paramentos usados são vermelhos, porque indicam não apenas o sangue dos mártires,
mas sobretudo o fogo, é a cor do fogo de quê? Do fogo do amor de Deus por nós. Por isso é que nós temos aí essa cor vermelha que domina o presbitério neste dia de Pentecostes. Os franceses, por exemplo, chamam a festa de Pentecostes de Pâques Rouge, quer dizer, a Páscoa vermelha. O domingo de Páscoa é branco, é Pâques Blanc, ou seja, a Páscoa branca, porque a cor é a cor branca. E enquanto que no Pentecostes a cor é a cor vermelha, indicativa do fogo, daquele fogo do amor de Deus por nós, que Cristo corporificou como homem-Deus, amando os seus discípulos, amando-os até o fim. E continua a nos amar. E por isso nós temos que celebrar com grande alegria, com grande confiança, com profunda e viva esperança, esta grande festa que é o Pentecostes. Tanto vem de lá de trás e que chegou com Jesus e foi transformado completamente. É uma nova era. Lucas também com isso, ele mostra justamente lá no texto dele de Pentecostes o que tinha acontecido antes. Vejamos, o Pentecostes primeiro foi celebrado aonde? No deserto. O povo judeu saiu, estava caminhando pelo deserto, quando então fizeram a festa de Pentecostes, que era uma festa, repito, agrícola. Jesus também, ao iniciar, antes de iniciar o seu ministério, São Lucas nos conta que logo depois de ele ser batizado, ele foi conduzido pelo demônio para onde? Para o deserto. E no deserto ele ficou quanto tempo? 40 dias. E nesses 40 dias ele foi se preparando em oração para o início da sua missão. Uma vez vencida a tentação do deserto, Jesus se dirige pelo Espírito, já cheio do Espírito, que tinha descido sobre ele no seu batismo, cheio do Espírito, sempre o Espírito a conduzir. Jesus vai e começa o seu ministério, segundo São Lucas, na sinagoga de Nazaré. Pegando o livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 para frente, em que ele começa dizendo assim: o Espírito Santo está sobre mim. Então Jesus, ele se coloca naquele texto antigo, ele se coloca como a consecução dessa profecia de Isaías sobre o Messias. O Espírito de Deus paira sobre mim, o Espírito de Deus está em mim para me conduzir no cumprimento da missão que o meu Pai pediu que eu realizasse. Agora é o mesmo. O Espírito Santo desce sobre os seus discípulos, juntamente com Nossa Senhora, que lá se encontra, e aí nasce oficialmente a igreja. Então, a festa de Pentecostes, para nós, é a festa do nascimento da igreja. Da igreja que sairá pelo mundo, o deserto, como Jesus fizera, para cumprir a sua missão. A missão de Jesus, a missão de levar a boa nova a todos os povos. Então, a igreja nasce oficialmente nesse dia, e nasce como missionária, nasce em saída, que é exatamente a força que o Papa Francisco está imprimindo à igreja. Não é uma igreja fechada dentro de si. O Espírito Santo não nos permite esse fechamento.
Se somos irmãos de Jesus, temos que ser como Jesus, saídos para o mundo, acolhendo a todos indistintamente, como nós vamos ver já já, enfocando um aspecto que nem sempre é observado. Então, de saída, nós temos que Jesus, na festa do Pentecostes, que nós celebramos, é a festa do cumprimento da promessa de Jesus. Vou para o Pai e Ele enviará um novo Paráclito. Lembram-se dessa palavra? O novo Paráclito, que São João tanto repete. Esse Paráclito é uma palavra grega que significa, numa linguagem comum, advogado. Um defensor. É o Espírito Santo que vai defender vocês, mais do que isso. Ele vai ensinar coisa nova? Não. Ele apenas vai ensinar e vai me ensinar, vai nos ensinar a entender profundamente ou mais profundamente a palavra de Jesus. A palavra que é o Verbo de Deus encarnado. A palavra de Deus é, na realidade, o seu próprio Filho. Agora, glorificado junto ao Pai, ao lado de quem? Ao lado direito de quem? Jesus está sentado. E é de lá que ele envia o seu Santo Espírito. Então, visto isso, tendo essa ideia inicial, essa introdução à festa do Espírito Santo, vamos agora para a primeira coisa, a vinda do Espírito Santo, a festa de Pentecostes, como nos é narrada por São Lucas. E vamos por etapas. Portanto, isto aqui vai ser, terá por base o texto de São Lucas, capítulo número 2, é o texto que vai ser lido na missa de Pentecostes, capítulo número 2, versículos 1 até 11. Versículos 1 ao 11. É bom reler isso. E reler agora com atenção. A atenção que virá daquilo que nós vamos ver agora. Eu vou começar esta parte lendo exatamente o que diz, mas parando em determinados pontos, a fim de que nós possamos mergulhar um pouquinho mais no sentido do que Lucas quer nos ensinar com a vinda do Espírito Santo. Segundo capítulo, versículos de 1 a 11. É a primeira leitura da missa de Pentecostes. É exatamente esta aqui. É a descrição lucana, quer dizer, de São Lucas, da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, reunidos, repito, no cenáculo, que era uma sala grande, reunidos no cenáculo, eles estão reunidos ao redor de Nossa Senhora. Repito, para nós nos enquadrarmos no contexto. O contexto foi esse. Os discípulos, segundo Lucas, os discípulos vieram do monte, de onde Jesus se elevou, não é? Aos céus. Os discípulos voltaram para Jerusalém, para a casa onde eles já conheciam, a casa que eles conheciam, aquele grande salão onde tinha sido realizada a última ceia. Mas já aí na companhia de Nossa Senhora. Não nos esqueçamos de que, do alto da cruz, Jesus entregou Maria, sua mãe, aos cuidados de João, provavelmente aquele que é conhecido como o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado. Ele chama João e diz: eis a tua mãe. E para João diz, e para Maria ele diz: eis o teu filho. Como quem dissesse assim: a partir de agora, tu, Maria, que me tens como filho, terás por filho toda a grande família que começará a partir daquele momento em que o Espírito Santo vier, que se chama igreja, ou seja, você e eu também. Ela está no início, vai estar no meio e estará sempre, porque não acaba. Não esqueça que Maria
foi assunta aos céus e está sentada lá à direita de Jesus para interceder sempre por nós, junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí então, eles estão reunidos nesta sala, e lá, diz São João, diz São Lucas, quando chegou o dia de Pentecostes, portanto, era o dia da celebração daquela festa, da festa da lei, da primeira lei. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os discípulos de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Ele não cita aqui Maria, mas ele tinha citado antes. Estão no mesmo lugar, tendo ao redor de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Aí, de repente, expressão típica de Lucas, de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Eu queria que vocês guardassem bem esta passagem, esta descrição de Lucas, esta narração dele. Veio do céu um estrondo, houve um estrondo muito grande, como se fosse um grande vento, um fortíssimo vento que encheu toda a casa. Aqui ele diz toda a casa, todo o lugar onde eles estavam reunidos, encheu toda a casa onde estavam sentados, quer dizer, encheu todo o lugar, a sala, o salão, o grande salão onde eles estavam sentados. Então, todos viram umas coisas, aqui nessa tradução, é assim, todos viram umas coisas parecidas com chamas. O que quer dizer isso? Nos textos originais, dizem que essas chamas, quer dizer, pareciam línguas de fogo, daí a cor vermelha, típica, línguas de fogo. Depois do vento, veio como que umas línguas de fogo que pousaram sobre cada uma dessas pessoas. E eles não só pousaram, vieram e tocaram essas pessoas. As línguas de fogo desceram sobre os discípulos, os 12 com Maria, porque Matias já tinha sido escolhido, os 12 com Maria. Então todos eles foram tocados pelo Espírito Santo. Todos eles foram como que batizados no Espírito Santo. Ele desce sobre eles e os toca. Muito bem. Então nós temos aqui, todos viram, e cada pessoa, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então o texto aponta como uma relação de causa e efeito o seguinte: as línguas de fogo descem, primeiro o vento, segundo, a língua de fogo desce e toca cada um deles, e a partir daí eles ficam cheios, plenificados do Espírito Santo. E quando alguém se plenifica do Espírito Santo, acontece logo uma coisa. As coisas vão acontecer. E há uma consequência imediata dessa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E todos começaram a falar outras línguas. Todos começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Então vamos imaginar o seguinte: quais eram as pessoas que estavam sentadas lá juntamente com Nossa Senhora? Todos os discípulos, que ainda eram discípulos. Então é o seguinte: vamos imaginar Simão Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, o outro Tiago, são 2 Tiagos, todos eles, inclusive Matias, o Judas, que não é o Iscariotes, esse já tinha morrido. Então, aqueles que faziam parte da família mais íntima de Jesus estavam lá: André,
irmão de Pedro, então estavam, e Nossa Senhora também. Quem eram essas pessoas? Vamos pegar aqueles que são bem conhecidos: Pedro, André, Tiago e João, os primeiros. Quem são eles? Pescadores. Pescadores. Tinham algum curso acadêmico especial? Tinham estudado alta matemática ou grande linguística? Não. Não, eram pessoas comuns, gente que Jesus escolhera lá no meio das suas atividades e que estiveram com ele o tempo todo. Pois estas pessoas eram, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista cultural, ignorantes. Não tinham a menor noção de nada. O que eles falavam? Que língua que eles falavam? Eles falavam aramaico, que era a língua comum deles. Alguns outros falariam grego, caso de Mateus, que também devia falar latim. Filipe, que devia falar grego. André, cujo nome é grego, portanto, apesar de ser irmão de Pedro, ele devia saber falar grego, porque eles viviam próximo à fronteira onde moravam esses gregos chamados prosélitos, que tinham uma atração especial pela religião judaica. Então, o que acontece? Essas pessoas, alguns deles saberiam falar outras línguas. Outras línguas que eu digo, o grego, e um ou outro sabia. Agora, a imensa maioria era composta de gente ignorante de qualquer outra língua. Ora, no momento em que eles são tocados pelo Espírito Santo, o que acontece? Acontece que imediatamente eles começam a falar outras línguas. Ora, do lado de fora, atraídos, estavam morando em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. De todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam falando. Então eles falavam. Que língua eles falavam? Eles falavam a língua deles. Mas, porque não era um passe de mágica, num estalar de Deus, não faz isso. Deus não está lá dentro, apesar de para ele nada ser impossível. Não. Eles falavam numa língua que era a deles, mas que era entendida pelos seus ouvintes na sua própria língua natal. O que tem a ver isto? Tem a ver duas coisas que nós já vamos ver. Agora, antes disso, quem eram essas pessoas? Espantadas, boquiabertas, eles estavam admirados e diziam o seguinte: essas pessoas que estão falando assim não são da Galileia. É como se eles dissessem: essas pessoas que estão falando assim não são galileus? Ora, os galileus eram tidos como gente de segunda categoria, gente ignorante, gente que não tinha o menor conhecimento de nada. Eles assim eram vistos. Havia um preconceito muito grande contra os galileus, e que tinham, até por acaso, um sotaque muito acentuado na língua que eles falavam, o aramaico. Um sotaque, tanto é que quando Pedro nega Jesus, uma das negações vem a partir de uma identificação feita por uma empregada de que ele era um dos discípulos de Jesus, ele era galileu. E por que ela descobriu isso? Pela roupa que ele estava usando? Não, descobriu isso pela fala dele. Então os galileus eram conhecidos por isso. Ora, como é que pode? É como se esse pessoal todo, provindo de todas as partes do mundo, aí vem a citação, são partos, são medos, são mesopotâmios, são judeus da Capadócia, do Ponto, da Frígia, vieram da Panfilha, do Egito, de todas as regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. E alguns desses judeus prosélitos, esses
esses estrangeiros que aderiam à religião judaica, alguns deles vinham até de Roma, falavam latim. Como é que eles podiam estar entendendo o que aqueles homens falavam? E eles entendiam na sua língua. Aqui não se diz que eles falavam na língua deles, falavam que eles entendiam na língua deles. Então, a língua que esses indivíduos falavam, aparentemente a deles, o aramaico ou o que fosse, a língua que eles falavam era entendida nas mais diversas línguas. Era como se eu, falando português, fosse entendido por um inglês em inglês, um francês em francês, um russo em russo, um chinês em chinês. Eu falo português, mas eles entendem chinês. Então isso tem um sentido. Que sentido é esse? Só pode ser explicado pela ação de quem? Do Espírito Santo sobre eles. Então, ao começarem a falar em línguas, eles estão usando uma linguagem que é entendida por todos eles. Portanto, é uma linguagem da unidade. Nós temos diversos povos, gente vinda de diversas partes do mundo, de todo mundo, até então conhecido. E é isso que Lucas cita, do Oriente, do nascente para o poente, do Oriente para o Ocidente. Todos os povos, cobrindo aquela faixa de terra, do planeta Terra, então conhecido, o mundo então conhecido, o mundo governado por Roma. Essas pessoas vindas das mais diferentes partes do Império Romano, de todas as partes do mundo, conseguiam entender o que aquelas pessoas estavam falando na sua língua, na língua de cada um deles. Portanto, a língua que eles falavam, ou melhor, a linguagem que eles falavam, era uma linguagem que os unia a todos, porque a mensagem era una. A mensagem era única. Então, o texto diz com toda clareza que eles estavam espantados e diziam assim, que todos nós estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das maravilhas operadas por Deus. Esta é uma outra frase importantíssima desse texto. As pessoas ficavam espantadas, ficavam boquiabertas, porque conseguiam ouvir na sua própria língua natal as maravilhas operadas por Deus. Aí eles já eram apóstolos, já começavam ali. Então, vamos contextualizar a coisa desta maneira. O Espírito Santo veio sobre eles, e imediatamente eles se viram o quê? Eles se viram tomados de uma força interior que os impelia para fora, de saída, que eles saíssem de si, daquele fechamento em que eles estavam, aquelas portas trancadas, já sem medo, abriram as portas e foram talvez para um terraço e de lá começaram a falar. E a falar na língua que cada um entendia, na língua de cada um. Não que eles estivessem falando essa língua, mas a língua que cada um entendia. E se todos entendiam essa linguagem que esses apóstolos falavam, na sua própria língua natal, significa que essa linguagem era uma linguagem de quê? Uma linguagem de fraternidade, uma linguagem de amor. Santo Agostinho, falando justamente dessa passagem, refere exatamente a isso. Ele se faz uma pergunta, Agostinho, que tipo de língua eles estavam falando? Que linguagem esses homens rudes, broncos, ignorantes estavam falando? Se não a linguagem da fraternidade. Por quê? Porque através dessa linguagem, os povos de todas as partes do mundo se uniram. Porque eles conseguiram entender a mesma coisa. E que essa coisa dizia a respeito do quê? As maravilhas que Deus tinha operado para eles. Ora,
se nós pararmos um pouquinho, já que estamos no texto de Lucas, isto não nos lembra também uma outra coisa? Que Lucas conta lá no início do seu Evangelho, capítulo 1, versículo 39, quando Nossa Senhora, em visita a Isabel, sua parenta, explode, movida pelo Espírito Santo. Depois de ouvir tudo que Isabel disse dela, ela, movida pelo Espírito Santo, ela não começa dizendo assim: a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele fez maravilhas em mim. Então a primeira a cantar as maravilhas de Deus foi aquela que era plena do Espírito Santo, desde o seu nascimento, desde a sua concepção. Aquela que que tinha o Espírito, que vivia do Espírito, pelo Espírito e para o Espírito, ou seja, para Deus, ela cheia disso, cantou este que é o grande hino inicial da igreja, o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor. Se a minha alma engrandece o Senhor, é porque deve haver um motivo para isso. E o motivo qual é? Porque o Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Será que no dia de Pentecostes os apóstolos não estavam repetindo a mesma coisa? Então não é coincidência que Nossa Senhora estivesse no meio deles. Não é coincidência que eles saíssem falando das maravilhas de Deus e pudessem, na diversidade dos povos, uni-los a todos. Uni-los todos numa linguagem de amor, ou como diz Agostinho, de fraternidade. Todos somos irmãos em Cristo. E por Cristo nós somos filhos de Deus. É isso que Deus queria. Paulo apóstolo vai falar com toda a força. Em Cristo e por Cristo nós podemos chamar a Deus de Abá. Quer dizer, não é só papai, é paizinho. É uma coisa muito íntima. E isso só pode vir de uma ação do Espírito Santo sobre nós. Então a primeira grande coisa do Espírito Santo é essa daqui. É que a linguagem falada pelos discípulos, a partir, evidentemente, da vinda do Espírito Santo que os tocara, foi uma linguagem que leva à unidade. E a linguagem que leva à unidade é a linguagem do amor. Não pode haver outra. A igreja que nascia naquele momento, eles já falavam como igreja. Então, a igreja que nascia naquele momento, nascia com duas características. Ela é una e ela é missionária. Você é um missionário da palavra. Nós devemos ser pelo nosso batismo, quando também recebemos o dom do Espírito Santo, devemos ser isso, missionários de Deus, missionários da palavra. Ou seja, em tudo que somos e fazemos, devemos sempre mostrar Jesus Cristo crucificado, ressuscitado em nós. E buscarmos sempre a unidade. Quando eu digo não creio na igreja una, santa, católica, eu estou querendo dizer exatamente isso. Primeiro, a unidade. Santa, porque evidentemente ela foi criada por Jesus. Jesus é a cabeça dessa igreja, Jesus é o Filho de Deus. E é católica, porque ela é universal. Veja aqui, ela começou assim, na sua universalidade. E universal quer dizer na diversidade. Ainda no domingo passado, nós assistimos aqui a ordenação diaconal de um querido religioso que aqui está conosco, de Moçambique, natural de Moçambique, olha aí, de uma parte do mundo, lá da África, chamado Daniel Agostinho. Pois muito bem, no final dessa cerimônia, nós tivemos um pouco já do Pentecostes. Embora as pessoas isso não tivesse ficado, quer dizer, não tivesse passado pela cabeça deles, mas eu lembrei disso.
porque foi uma das nossas belíssimas cantoras, entoou uma canção numa língua africana, a língua do Daniel. E que o Daniel entendeu, tanto que ele deu um salto da cadeira onde ele estava sentado, o Daniel, e veio dançando pelo presbitério para frente do público, cantando a música que a moça estava oferecendo para ele. Era o Espírito Santo tocando aquela cantora, acho que é Yara o nome dela, e o próprio Daniel. E todos nós nos emocionamos com aquilo, com esta grande homenagem. Mas a homenagem que a Yara fazia ao Daniel, não, que o Daniel respondia como uma homenagem a Deus, pelo Espírito Santo, naquele momento solene e de intensa alegria. A linguagem da igreja tem que ser essa, é uma linguagem universal, é uma linguagem de unidade, de união entre nós. A igreja não pode ser dividida, a igreja tem que ser unida, e ela só será unida se ela falar a mesma linguagem. Tanto que a pessoa pode estar falando na celebração da missa, aqui se celebra em português, lá na Itália em italiano agora, mas antes era em latim. Se as pessoas não entendiam as palavras, porque não conheciam latim, entendiam o sentido. Quantas vezes eu vi aqui na minha paróquia, pessoas, na hora da missa, profundamente emocionadas, tocadas pelas palavras que ouviam, não entendiam a palavra, como ela estava sendo dita, porque estava sendo dita em latim, e nem todo mundo sabia latim, mas compreendiam o sentido delas no coração, porque tinham o coração aberto para a ação do Espírito Santo neles. Em outras palavras, deixavam-se guiar, deixavam-se iluminar, deixavam-se ir pelo sopro do Espírito Santo, aquela língua de fogo que desce sobre cada um de nós, na imagem de São Lucas, nessa festa de hoje. Então, primeiro isso. E aqui, já falei, também São Lucas aponta para ele, para São Lucas, o principal aspecto desse falar em línguas, que eu estou enfatizando bastante agora, porque a igreja está precisando muito disso. Esse principal aspecto do falar em línguas vem a ser isso. Ele, em primeiro lugar, indica a unidade que deve haver entre nós. E, em segundo lugar, indica aqui especificamente o futuro. Ou seja, a amplitude da missão dos apóstolos. A amplitude da missão dos apóstolos, que a gente chama missão apostólica, é a missão dos apóstolos levada a todos os cantos da terra. Então, os apóstolos são o quê? Católicos. Católicos quer dizer abrangendo todo o universo. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Ou seja, falai de mim. Batizai todo mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Daí a importância desta festa, desta grande solenidade que a igreja comemora agora, comemora hoje, vai comemorar ao longo desta semana, para no final da outra, culminar, no final dela, culminar no domingo seguinte, com a síntese disso tudo, que é uma síntese não tão sintética, se me permitem a expressão, mas a síntese da festa da Santíssima Trindade, novamente Pai, Filho e Espírito Santo. Uma decorre da outra, uma noção decorre da outra. A unidade da linguagem, a linguagem falada pelos apóstolos, que é a linguagem do amor, da fraternidade, a única que pode ser entendida por todo mundo, é a linguagem da fraternidade, do amor, e que deve ser sempre a da igreja, que é você e que sou eu. A igreja não é uma edificação, repito, a igreja não é só o Papa, os bispos, os padres, não, senhor,
A igreja é cada um dos batizados em Cristo, batizados com água, mas no Espírito Santo. Então nós temos que sair, nós temos que mostrar Jesus para as pessoas. Não precisamos sair com um megafone e pular da carioca, falar de Jesus, não, senhor. Aliás, nem deve, para não dar aglomeração. Mas você deve falar com Jesus, de Jesus, com o teu próprio ser, sendo quem você é. Você tem amigos? Pois eu os tenho. Então eu gosto muito de conversar com os meus amigos assim. Levar para eles uma palavra de força, uma palavra de esperança, especialmente nesses tempos sombrios. Amigo é isso. Quando nós nos reunimos aqui nessa sala, eu já disse isso, não nesta, mas na outra, mas quando nos reunimos, quando estamos juntos, somos uma pequena grém. Cada vez que eu olho para algumas das pessoas, dos meus companheiros de caminhada, o que eu vejo? Eu vejo um olhar me indicando um caminho. Isto é o Espírito Santo. Isto é o Espírito Santo agindo sobre eles. Uma vez eu lhes disse que eu tinha noção, eu tinha pelo menos a ideia, ou me passava que eu estava vendo as línguas de fogo tocar cada um deles. Então esta é a grande linguagem. O falar em línguas é isto. É falar numa língua compreensível por todos, unindo todos ao redor de um nome, que é o nome de Cristo, o nome de Jesus. Para, por Ele, nele e com Ele, não só louvarmos, mas amarmos o Deus que nos criou e que nos faz ser quem somos. E que nos ama tão profundamente que primeiro entregou o seu próprio Filho a nós, quer dizer, nos mandou o seu próprio Filho, e segundo, aceitou o seu sacrifício pessoal, para que todos nós pudéssemos gozar da ressurreição de Cristo, ou seja, da vida eterna que Ele nos prometeu e que já nos deu, porque nós já ressuscitamos. Como eu dizia no outro dia, já, mas ainda não na plenitude, mas plenitude que nós podemos sentir em nós, nos deixando dominar, nos deixando levar, nos deixando conduzir, nos deixando iluminar pelo Santo Espírito em nós. Se a língua de fogo não aparece sobre a nossa cabeça, como eu às vezes via, ou pensava ver nos meus amigos reunidos nesta sala, algum especialmente que sentava bem de frente a mim, então era visível olhar para ele e ver no seu sorriso, no seu olhar, essa língua de fogo pairando sobre a sua cabeça, para me dizer força, coragem, vamos em frente, Jesus nos ama e está conosco. É o Santo Espírito, é a linguagem do amor, a linguagem da fraternidade, a linguagem da união. Não é a linguagem que nós ouvimos aí, a linguagem de ódio, a linguagem de divisão, a linguagem da violência, a linguagem que, ao invés de construir pontes, constrói muros, a linguagem da separação. Não somos assim, não podemos ser assim, a partir da nossa casa. Isto é difícil muito, o demônio é mais forte do que nós, mas nós temos a graça de Deus conosco e devemos nos abandonar no Espírito Santo para podermos vivenciá-lo no meio dos nossos irmãos. Que a nossa linguagem seja essa, a linguagem da unidade, criada na diversidade. Somos diferentes, todos nós. Cada um de nós é diferente, um do outro. Nós temos os magros, nós temos os gordos, nós temos os baixos e os altos, os negros, os brancos, os amarelos, os vermelhos, não importa. Quem quer que seja, todos somos filhos do mesmo Pai. Todos fomos criados pelo mesmo Pai, que nos deu o seu Filho,
Deus com ele, na sua humanidade, ele divinizasse a nossa humanidade. Isto é algo que nós não temos como pagar. Nós recebemos gratuitamente. E não adianta não querer, porque eu posso não querer, mas Deus quer. E se Deus quer e é fiel, ele mantém-se fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Quando nós o negamos, como Pedro fez, ou quando nós o traímos, como fez Judas, pobre coitado. Mesmo nas nossas infidelidades, Deus está conosco, Deus nos quer e Deus nos envia o seu Santo Espírito para que nós possamos vivenciá-lo no meio do mundo, na unidade, na fraternidade, como diz Santo Agostinho. E esta é a missão da igreja em saída, como insiste em nos dizer, em nos ensinar, em nos orientar o Papa Francisco. Língua da fraternidade, a unidade na diversidade, a missão apostólica. E com isso, só para concluir, aqui, essa parte para nós entrarmos no terço final. Quando o Pentecostes desce e que todo mundo começa a entender o que eles estavam falando na sua própria língua natal, isto é o exato oposto daquilo que nós vemos deixa até anotar aqui, para vocês podem querer ir lá, daquilo que é relatado no livro do Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Eu vou botar aqui só do que se trata. A Torre de Babel. O que aconteceu nesse episódio da Torre de Babel? As pessoas pretenderam ser iguais a Deus e por isso resolveram construir numa cidade uma torre que chegasse ao céu. O que aconteceu? A torre não caiu, não. Eles é que simplesmente não se entenderam mais. Perderam o quê? Todo mundo falava a mesma língua. Havia uma união entre eles pela língua. Quando a gente pensa nesse nosso país, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quando a gente pensa que a gente falando aqui no Rio, a nosso linguajar é entendido lá no Amazonas, e que aquilo que o sujeito fala lá no interior do Pará, eu entendo aqui, ou de Roraima, ou lá do sul, da ponta do sul, não estou falando das especificidades de cada localidade. O mineiro fala uai, eu não falo uai. Mas o que quando ele fala alguma coisa que seja realmente para o bem comum, todos nós entendemos. Então nós somos unidos neste país gigantesco, neste país continental, pela língua. É o português que nos une. No resto da América não é assim não. Fala-se espanhol, mas cada um da sua maneira. É a mesma língua? É, mas nem sempre o espanhol lá da Espanha entende o que fala o argentino. Não estou criticando, eu estou apenas dizendo o que eu senti na minha experiência. Mas eu consegui entender os dois. Por quê? Porque eu sou unido por uma língua comum, que me dá esse espírito interior de compreender os outros. E especialmente quando nós estamos falando das coisas de Deus. Aí ela tem que ser comum. Então, o Pentecostes cristão, o Pentecostes lucano, e ele tinha isso em mente exatamente ao botar a festa, na festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo era isso. Pentecostes acaba com a desunião da linguagem, acaba com o desentendimento entre os povos pela língua, acaba com o episódio da Torre de Babel. Ele reconta o episódio da Torre de Babel. Se a Torre de Babel separou, Pentecostes uniu. E é isso que deve estar sempre na nossa mente. Eu vou concluir com a segunda coisa que eu acho que todo mundo tem que estar atento. Embora eu não vá falar mais profundamente sobre o assunto agora.
na missa que nós, quer dizer, em se tratando da segunda-feira, a missa que nós teremos assistido no domingo, mas neste dia que eu estou falando, a missa que nós vamos assistir, ou hoje de tarde, à noitinha, ou então amanhã no domingo, que é a missa da solenidade de Pentecostes. Qual é o evangelho escolhido para esse dia? É o evangelho de São João, capítulo número 20, versículos 19 a 23. E por que é isso que está aqui? Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Naquele mesmo domingo, na tarde daquele dia, quer dizer, naquele mesmo domingo, estando os discípulos de Jesus reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus, Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: Pax Vobis, a paz esteja com vocês. Então, sintetizando isto, os discípulos de Jesus, é a tarde do domingo da ressurreição. Jesus, que já tinha aparecido a Maria Madalena, aos discípulos de Emaús, de repente, ele se posta no meio de todos os seus discípulos, e que estão trancados com medo dos judeus. Muito bem, compreende-se. Mas também estão trancados porque a mente está trancada, porque a fé é latente, mas ela ainda não é vigorosa. Ainda não se tem. Continua a ver o Cristo assim, na cruz. Estão presos a um passado que já não mais existe. A morte tinha sido vencida. Então Jesus se põe no meio deles, a paz esteja com vocês, e logo depois vem o seguinte fato. Em seguida, lhes mostrou suas mãos e o seu lado. Era a mesma pessoa. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo que a paz esteja com vocês. Começa pela paz. E continua dizendo, primeiro Jesus já está transfigurado. Jesus já está glorificado. Jesus já é o mesmo Jesus, mas é outro, porque ele está glorificado. Então ele diz assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, nós temos aqui já, sem entrar em maiores considerações, São Lucas, que escreveu antes de São João, então vamos partir do pressuposto que João sabia isso, sabia o que Lucas tinha escrito. Ele colocou a vida do Espírito Santo numa data específica por esses motivos todos que nós vimos agora. É a nova lei que é instituída com Jesus, nasce a igreja, quer dizer, uma nova aliança definitiva, eterna, é feita ali, naquele momento de Pentecostes, quando o próprio Espírito Santo vem sobre os discípulos de Jesus. Pois muito bem, João não conta isso não. Ele não bota, a data de João é exatamente a data da ressurreição de Jesus. É naquele domingo que Jesus chega, que Jesus sopra sobre os seus discípulos. Lembram-se do vento que rompeu com um estrondo no cenáculo onde estavam os apóstolos? Esse vento é o mesmo sopro que Jesus faz nos discípulos. Então, olha bem, a palavra, o substantivo em hebraico, que significa sopro, vento, movimento, é esta palavra aqui, ruá. Os nossos amigos, os meus queridos amigos de estudos bíblicos, aqueles que durante tantos anos caminharam comigo, sabem muito bem o que é isso. Vão se lembrar, se estiverem acompanhando, vão se lembrar deste ruá. Isto quer dizer vento, quer dizer sopro, quer dizer movimento.
Então, olha bem, numa única palavra, Jesus soprou sobre ele, nós temos exatamente três coisas. Primeiro, nós temos o sopro. Lembremos-nos de que, lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, portanto, número 1, segundo versículo do 1º capítulo, está escrito o seguinte: no princípio era o caos, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não se fala em Espírito Santo, que ainda não tinha sido revelado. Quem revelou o Espírito Santo foi Jesus. Não se fala no Espírito Santo, mas se sabe que esse Espírito é santo, porque é de Deus. Então ele pairava. O que acontecia? É como se Deus estivesse o quê? Soprando sobre as águas. Havia um vento, que é o hálito de Deus, soprando sobre as águas, que entram em quê? Em movimento. Pois Jesus repete exatamente a mesma coisa. Ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Portanto, para São João, o Pentecostes acontece no dia da ressurreição. E para mim, é exatamente este o verdadeiro Pentecostes. Aqui é por uma questão didática que tem todo valor e que deve ser muito bem estudada, sentida, aprofundada. Porque Lucas tem essa característica. Mas aqui é mais direto, é mais objetivo. O Espírito Santo vem sobre nós, o Espírito Santo entra em nós no dia do nosso batismo. E mais tarde, quando nós já mais crescidos, não é? Ou como adolescentes, ou então já como pessoas adultas, fazemos a confirmação do Espírito Santo em nós no sacramento da crisma. Na crisma, a crisma com que confirma o nosso batismo. Não somos batizados duas vezes nunca. Somos batizados uma vez para sempre. E aí no nosso batismo, nós somos batizados com a água, como João fazia, mas também no Espírito Santo, porque foi o que Jesus fez. Ele soprou sobre os seus discípulos. Recebei o Espírito Santo. Ide pelo mundo e perdoai todos os pecados. Então, se aqui em Lucas ele dá ênfase à unidade que sai da linguagem fraterna, a linguagem da unidade, Jesus aqui fala da segunda palavra mais importante, se não a primeira de todas, não é? Jesus, como que coroando a sua imensa, enorme misericórdia por nós, ele diz aos apóstolos, nesse Pentecostes joanino, ele diz exatamente assim, perdoai os pecados, quando perdoares os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. A consequência imediata do Pentecostes joanino, ao contrário daqui, a consequência imediata é esta: a principal característica de Deus. Deus é amor, portanto Deus é perdão, Deus é misericórdia, e sendo misericordioso, ele traz para nós o perdão. Deus perdoa, e perdoa sempre. Não perdoa mais ou menos, ou um pouquinho. Não, vou perdoar esse aqui. Eu tinha uma amiga em São Paulo, muito engraçada, quando o filho saía, pedia a bênção, mãe, eu vi isso inúmeras vezes. Ela virava para ele e dizia assim, está abençoado meu filho, até as 4 horas. Se viesse às 5, já não tinha mais a bênção. Deus não faz isso. Deus nos abençoa sempre, porque Ele nos perdoa sempre. Devemos confiar, especialmente nesses tempos tenebrosos que estamos vivendo. Pois muito bem, Ruá, sopro, vento, movimento. E chegamos ao ponto final, que nos leva exatamente àquilo que nós vimos no final do nosso último encontro. Quando aquelas duas pessoas, aqueles 2 anjos apareceram aos discípulos reunidos lá no monte em que Jesus ascendia aos céus e dizem para eles assim, homens da Galileia, o que vocês fazem aí
parados olhando para o céu. Aqui é a mesma coisa. Vocês voltem novamente e comecem a sua missão. Saiam pelo mundo, levem o nome de Jesus, levem o perdão de Jesus, levem a misericórdia de Deus, levem, sobretudo, o amor de Deus, numa linguagem fraterna que todos entendam. Numa linguagem fraterna em que todos, a partir da qual todos sejam unidos num só corpo, a igreja, unidos num só Espírito, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Foi o que os discípulos fizeram a partir daquele Pentecostes. Saíram em movimento, saíram pelo mundo. E se nós estamos falando disto hoje, é por causa do trabalho inicial deles. Especialmente de um, chamado Paulo Apóstolo. Se aqui estamos hoje, se aqui estamos nesse nosso encontro sobre o Espírito Santo, é por causa do trabalho desses apóstolos. Não ficaram parados, não. Cumpriram aquilo que o anjo tinha dito. Ide pelo mundo inteiro, e que Jesus prometeu, vocês saiam pelo mundo, batizem todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Jesus está conosco. Quer dizer, ao nosso lado, como estava com os discípulos de Emaús, mas, sobretudo, Ele está dentro de nós, inóbiles, porque Ele é o Verbo eterno de Deus, que se fez homem e habitou em nós. Não é entre nós só, habitou em nós. Et habitavit in nobis, diz o texto original. Habitou em nós, Ele está dentro de nós. Agora, pede que nós saiamos em movimento, ruar. E o movimento inicial é nos voltarmos para Ele, confiantemente, porque senão não conseguiremos caminhar, especialmente em períodos como este que nós estamos vivendo. Períodos de dor, períodos de angústia, períodos de aflição, períodos de medo, um período terrível que nos conduz, que pode nos conduzir, inclusive, a uma negação da fé. É o momento de reafirmá-la, é o momento de vivenciá-la, é o momento de nos unirmos cada vez mais nos nossos amigos. Não posso vê-los pessoalmente, como não vejo os meus queridos amigos aqui, não posso vê-los pessoalmente, não importa, eu os vejo no fundo do meu coração, nas minhas orações, na missa, em que os vejo na oração. Tenho a imagem de cada um diante de mim, como se fosse a língua do Espírito Santo, a língua de fogo descendo sobre cada um deles. Nesta grande festa do Espírito, eu concluo desejando a todos um feliz Pentecostes. Nós desejamos Feliz Natal, Feliz Páscoa, mas Feliz Pentecostes também, porque o Pentecostes é a confirmação de tudo isso, que começou lá no Natal. E saiamos de novo para o tempo comum, não é? Com esse Espírito, com o Espírito renovado, porque o Espírito Santo serve para isso. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do teu amor, e tudo será renovado. Deixemos-nos renovar pelo Espírito, e saiamos por aí afora, renovando pela nossa amizade, pela nossa fraternidade, pela nossa união, pela nossa alegria de sermos igreja. E igreja de Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim vivendo, estaremos cumprindo aquilo que Jesus nos pediu que fizesse. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Seja você o Evangelho de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora, que levou Jesus no seu corpo, que fez disso a sua vida, ela que é o Espírito encarnado, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, ela que sempre levou o Espírito Santo dentro de si, neste dia especial de Pentecostes,
Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a vivenciar o Santo Espírito na nossa vida comum, na nossa vida diária, na nossa vida fraterna de uns com os outros. Repito aos meus amigos todos, feliz Pentecostes, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau!